Vai, Desiree, faz o countdown. 3, 2, 1. Pessoal que acompanha o blog do Ciência Informa, curta nosso vídeo, nos acompanhe sempre que possível. Hoje a gente vai falar de um tema que é a cirurgia bariátrica, né? A gente tem uma experiência científica com isso, por isso que eu estou aqui com o professor Hamilton Rochel, né, que vai falar sobre esse tema, vulgo Mimi, né? Parece que eu chamo de Hamilton Rochel. A gente vai falar sobre esse tema com vocês. A cirurgia bariátrica, que é o tratamento de primeira linha para o obeso mórbido, né? Aquele com MC superior a 40, né? Exato. A gente sabe que ela tem sido considerada, inclusive, cirurgia metabólica agora, por conta dos seus benefícios metabólicos, cardiovasculares, inclusive, né? Então parece que é uma cirurgia que funciona mesmo como tratamento para obesidade mórbida, mas não é a solução da lavoura, né? Exato. Esse você colocou muito bem, é um tratamento de primeira linha para obesos mórbidos, mas ele tem recebido essa atenção bastante particular hoje com relação aos efeitos sobre o metabolismo. Até uma mudança de nomenclatura, né? Tem se considerado hoje o termo cirurgia metabólica, como você bem colocou, principalmente pelos efeitos tão potentes que esse tipo de procedimento exerce sobre o metabolismo, em particular no metabolismo da glicose. E tem sido até estudada a possibilidade desse modelo de intervenção fazer parte no tratamento de pacientes diabéticos. Sim. E coisas dessa natureza. Mas voltando ao tema principal, que são os efeitos mais diversos da cirurgia, é claro que a gente sabe o óbvio, que é uma cirurgia que promove redução do peso corporal de uma maneira bastante acentuada, de uma maneira bastante expressiva, de uma maneira bastante importante para a saúde do indivíduo, mas que não é isenta de alguns efeitos não tão desejáveis. E é esse o alvo de investigação no nosso grupo, de um projeto que a gente tem nessa temática. Então a gente sabe que essa redução muito exacerbada do peso é acompanhada por uma redução tanto da massa óssea quanto da massa muscular desses indivíduos, em níveis também bastante elevados, em níveis que podem eventualmente até comprometer função, o que obviamente não é algo desejável, embora o efeito principal aqui da redução do peso corporal seja atingido, né, ele acompanha junto uma série de efeitos não desejáveis, dentre eles talvez se destaca esses dois que eu mencionei. E por que isso acontece, né? Essas cirurgias, elas podem ter dois componentes, que é um componente restritivo, né? Porque você faz uma cirurgia que reduz o tamanho do estômago, né? O pessoal até conhece popularmente como cirurgia do estômago, né? É uma cirurgia que diminui o volume gástrico, e também pode ter um componente de absorção, absortivo que a gente fala, né? Porque ela provoca má absorção de alguns nutrientes. Tem os benefícios disso, né? Você, por exemplo, absorve menos gordura, né? O que é interessante. Você promove a secreção de alguns hormônios gastrointestinais que têm efeitos metabólicos potentes, benéficos, como, né, o Mimi já disse para vocês, né? E o que a gente faz basicamente? A gente sabe que não existe uma única, né, solução para o problema da obesidade. Então a gente estuda a ferramenta atividade física. Vocês que acompanham o blog sabem que a gente gosta de fazer isso. A gente estuda o papel da atividade física potencialmente melhorando os benefícios da cirurgia e também revertendo esses efeitos indesejáveis, né? Minimizando pelo menos esses efeitos indesejáveis. Exatamente. Então o que a gente tem observado até agora? Acho que vale a pena a gente contar um pouquinho dos resultados preliminares. Tem coisas inéditas, né? Esses trabalhos ainda não saíram, a gente ainda está trabalhando nisso com os nossos alunos, com os parceiros internacionais. O que a gente tem até agora é muito animador, né? A gente tem observado, por exemplo, que o exercício físico, né, um programa de treinamento físico, é capaz de potencializar o benefício da cirurgia, por exemplo, na resistência à insulina, né? Então, a resistência à insulina é um quadro típico desses obesos mórbidos. Quando eles fazem a cirurgia, eles melhoram muito esse quadro de resistência à insulina, melhora a sensibilidade, e o exercício potencializa isso ainda mais. Exato. Não, o que é um dado bem legal. Gente tenta, na verdade, a cirurgia em si melhora esse quadro, como você bem colocou, mas ele não chega a normalizar ou a restabelecer o nível normal ou padrão de controle glicêmico, né? Ou de metabolismo
glicose. E isso parece ser ajudado pelo exercício para um efeito somativo, né, dos dois tratamentos, e os resultados são realmente bastante importantes nesse sentido. Mas eles não são confinados aos efeitos metabólicos. A gente também tem dados preliminares aqui sobre força e função muscular e sobre massa muscular, e a associação do exercício com a cirurgia bariátrica parece minimizar essa perda de massa muscular e preservar a função desses músculos desses indivíduos. E a gente sabe que a magnitude de perda de peso deles é bastante alta, de forma a comprometer de fato a função em si, né? Então o sujeito perde ali 40 quilos num período bastante curto de tempo, a massa muscular vai embora, e agora, embora o sujeito esteja mais leve e mais apto a ser mais ativo, a perda de massa muscular acaba comprometendo a função, e isso acaba não revertendo num indivíduo de fato mais ativo, né? Tem uma série de limitações aí na reinserção desse sujeito nas atividades normais, etc. O que a gente tem observado, em linhas gerais, é que a cirurgia no curto prazo, até um mês depois da cirurgia, que é onde a gente avalia os nossos pacientes, a cirurgia melhora muito o quadro clínico desse paciente. Agora, quando a gente avalia lá na frente, depois de um programa de treinamento físico ou não, que a gente tem um grupo controle que não faz nada, só faz a cirurgia e segue a vida. 6 meses depois, o que acontece com esse indivíduo? 9 meses depois, né? 6 meses com treinamento. 9 meses depois da cirurgia, esses índices clínicos que foram melhorados tendem a voltar. Né? Pelo menos estão na direção de retomada ao estágio anterior à cirurgia. Exatamente. Que é um alerta importante, né? Não basta a cirurgia, não basta a redução de peso, se não vier acompanhada de uma mudança de estilo de vida, de comportamento, que é um tema sempre muito relacionado, né? Quando a gente fala em estratégias desse tipo e mudança de hábito ou de comportamento, né? A cirurgia não provoca isso necessariamente. A cirurgia tem um efeito mecânico ali de diminuição do volume gástrico ou metabólico na absorção de nutrientes, ou a combinação dos dois, como é o procedimento mais comum, mas não gera alteração de comportamento. A gente vê a importância disso para a saúde desses indivíduos a longo prazo, ou em mais longo prazo. Eu acho que é importante salientar que a cirurgia tem sido considerada tratamento de primeira linha para obeso mórbido, mas a gente tem que ter muita cautela quando a gente passa a considerar a cirurgia bariátrica como um tratamento de saúde pública, né, para obesidade. Consegue operar o mundo, né? Exatamente. O mundo está ficando obeso. É um procedimento, evidentemente, muito invasivo, há efeitos colaterais, há riscos envolvidos em grandes cirurgias. A gente não sabe ainda o que acontece no longo prazo em relação a uma série de parâmetros psicológicos. A gente sabe que há um aumento de adicção, aumento de etilismo, aumento de são compensações uso de drogas, pessoa, de abuso, sim. São compensações, exatamente. Então, assim, a gente é uma ferramenta disponível hoje em dia, a gente sabe dos seus efeitos metabólicos, cardiovasculares, que são potentes, maiores do que provavelmente o exercício pode fazer por você, o que a dieta pode fazer por você, mas não dá para abandonar não são substitutos, o estilo de vida, não são substitutos, exatamente. Então acho que até o pessoal que vem da cirurgia tem essa visão também mais global, mais integrativa do tipo de tratamento que se deve se oferecer, do tipo de manejo que se deve oferecer para o indivíduo obeso, né? E as medidas relacionadas ao estilo de vida continuam sendo muito importantes, porque normalmente o que acontece é o seguinte: o indivíduo opera e acha que resolveu a vida. E a gente só vê, pessoal, os casos de sucesso na mídia. As pessoas aparecem na mídia, olha como eu sou mais feliz, como eu sou mais bonito, como minha vida mudou da água para o vinho, e a gente sabe que não é assim, né? A cirurgia bariátrica não opera os seus problemas. A taxa de reganho de peso não é baixa nesses pacientes. Né? A volta a compulsões alimentares, a comportamentos inadequados do ponto de vista nutricional não são incomuns. Requer um acompanhamento do nutricionista, do psicólogo, requer mudanças de estilo de vida associadas à cirurgia. Não é estanque, né? Não é um tratamento definitivo para resolver o problema de obesidade. Certamente é um adjuvante importante, não pode ser negado, não pode ser demonizado também, mas certamente não é o fim do problema. Sim. Equipe multidisciplinar, tratamento multidisciplinar, transdisciplinar na medida do possível, ou seja, que as pessoas da equipe interajam com diferentes formações e especializações. E não tem segredo, né? É uma ferramenta potente, mas não é, como eu disse, a salvação da lavoura. Exato. A gente precisa dessas ferramentas integradas. É isso. É isso aí, pessoal. Até o próximo. Valeu.